Olá pessoal, bem-vindos ao Revirando do Avesso, um podcast do Terraço da Gente. Se você não me conhece ainda, meu nome é Juliana Ribeiro, eu sou a idealizadora e criadora do Revirando do Avesso e do Terraço da Gente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Terraço da Gente, vão ao nosso site no www.terracodagente.com.br e também visite e nos sigam em nossas redes sociais no @terracodagente. Nós estamos no Instagram e no Facebook. No episódio de hoje, nós convidamos o professor universitário Marcos Rego para falar sobre a capacidade civil da criança e do adolescente. Marcos Rego é mestre em Direito Público e Avaliação Social pela Universidade Estácio de Sá, é professor da Uniswan e da Emerge e de cursos preparatórios para concurso. Marcos, inicialmente eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite para falar aqui hoje sobre a capacidade civil da criança e do adolescente. E é bom lembrar que a capacidade civil ela está relacionada com o exercício de direitos da criança e do adolescente. Então, é relevante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente conheça também a legislação sobre essa questão. E você também acabou de publicar um livro, que é A Voz da Criança e do Adolescente entre a Incapacidade Civil e a Autonomia Progressiva. Então, eu vou começar exatamente por aí, e já vou começar com as perguntas, tá? Vou rapidinho para as perguntas. O que fez você escolher esse tema para a sua dissertação de mestrado? E qual a problemática que você encontrou? Né? Fale um pouco sobre a importância desse tema. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, claro. Bom, primeiro, agradecer o convite aí, pela oportunidade que você me deu de colocar, né? Eu trouxe até o livro, trouxe aqui para as pessoas, né, verem. Que bom, O livro, como você mesma falou, ele é produto da minha dissertação de mestrado, não é a dissertação toda, na verdade ela foi um pouco mais elaborada agora no livro, né? Eu acrescentei ali alguns capítulos que foram importantes, algumas questõezinhas pequenas também, que foram importantes, foram inclusive apontadas lá na banca de dissertação. E aí, entrando no tema específico, como você falou, qual é a importância desse tema? Veja, todos nós fomos crianças um dia. Todos nós, né? Passamos pela infância, passamos pela adolescência. E quantas vezes nós não fomos calados pelos adultos? Quantas vezes nós não quisemos alguma coisa, né, e não podemos falar porque os adultos nos calavam, né? Ou quantas vezes, ainda que nós crianças estivéssemos errados nas nossas decisões, nas nossas escolhas, quantas vezes nós estávamos certos e os adultos nos calaram? Olha que interessante isso, né? Por que não levar em consideração o que a gente fala quando a gente é criança? Né? Por que as crianças não têm voz? Por que as crianças não podem ter voz? Se, afinal, elas são seres humanos como todos nós. Né? O fato de eu ser adulto não significa dizer que um dia eu não tenha sido criança, como eu já tinha falado. Então, assim, toda criança, ela é um ser humano. É um ser humano que vai amadurecer, vai atingir a sua maturidade, mas é um ser humano. Então, por que não deixar que as nossas crianças falem? Por que não deixar que as nossas crianças decidam? Por que não deixar que as nossas crianças façam certas coisas, desde que haja, obviamente, a supervisão de um adulto para que elas não entrem na chamada situação de risco ou de vulnerabilidade? Então, a importância do meu tema é essa, é discutir por que nós não damos voz às crianças e aos adolescentes. Por que isso? Né? O que está por trás disso? Qual é o fundamento, sabe, que está na nossa realidade jurídica e social, porque é importante também falar que a realidade jurídica, ela reproduz uma realidade social. Então, essa foi a grande pergunta que eu me fiz. Por quê? Por que não dar voz? Entendo. Eu vou lhe fazer uma pergunta antes de fazer outras, especificamente sobre a sua tese, certo? Mas sobre o assunto. Porque você falou com a supervisão, certo? Mas aí onde estaria esse limite da supervisão? Esse é o ponto. Essa pergunta é excelente, porque é exatamente esse o ponto, né?
principalmente em relação à família, né, em relação à autoridade parental, de que forma pai e mãe ou responsáveis podem exercer a autoridade parental sobre essa criança. Porque, obviamente, nem toda criança vai saber decidir aquilo que ela quer. Isso. Então, no meu livro eu trabalho essa questão. Eu coloco a importância dessa autoridade parental, ela ser consciente para que ela dê informação para que essa criança possa decidir. E, obviamente, que a criança e o adolescente, eles vão adquirindo competências ao longo da vida. Eles vão adquirindo competências, habilidades, né? Eles vão adquirindo a chamada autonomia. Olha aí, a autonomia progressiva que está no título do livro. À medida que vão amadurecendo. Né? Exatamente, à medida que elas vão crescendo. Né? A legislação, ela fala sobre dar voz à criança e ao adolescente de acordo com a sua idade e com a sua maturidade. É óbvio que um bebê de 2 meses não tem como decidir o que ele quer da vida, né? Ou não tem como decidir se ele vai querer comer, se ele vai querer descansar. Ele vai agir ali pela própria natureza da sua condição de bebê. Mas um adolescente de 12 anos pode decidir qual é a roupa que ele quer vestir. Isso. Né? Um adolescente de 15 anos pode decidir se ele quer ficar naquele colégio, se ele está sofrendo bullying, por exemplo, se ele quiser mudar de colégio, por que não? Né? Por que não ouvir essas crianças e adolescentes que têm condições de decidir por elas mesmas? Né? E, obviamente, que se o adulto, dando a informação, consegue reconhecer que essa criança tem condição de decidir alguma coisa, ele tem que levar em consideração aquilo que essa criança ou adolescente coloca para essa decisão. Pode ser muito importante em muitas ocasiões, que você até pode dar mais exemplos no decorrer da entrevista. Que é interessante essa questão dos exemplos, porque as pessoas que estão em casa acabam entendendo melhor, né? Sim, e a gente acaba trazendo o público para o tema, né? Exatamente. Em seu livro, você enfatiza o conceito sociológico de infância e adolescente como uma categoria social e intergeracional estruturada, ao invés de um conceito jurídico. Houve alguma razão especial para isso, né? Por que você escolheu dessa forma? Sim, eu escolhi exatamente para mostrar o quanto o conceito jurídico de infância e adolescente está dissociado do conceito sociológico. Ou seja, o quanto o direito está dissociado das ciências sociais. O que não é razoável, porque se o direito é uma ciência social, ele tem que trabalhar com a interdisciplinaridade. Assim como as outras ciências sociais já trabalham. Né? A gente tem, quando a gente estuda direito, a gente estuda sociologia jurídica. Então, é importante para o direito trazer esses conceitos da sociologia e aplicar esses conceitos na nossa vivência jurídica. Então, veja, o conceito legal de infância e adolescência. A infância, pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a infância é um tempo cronológico, do 0 aos 12 anos incompletos. Já a adolescência é dos 12 anos completos até os 18 anos. Então, veja que é um tempo cronológico rígido. Né? Já o Código Civil estabelece que a criança e o adolescente até os 16 anos é incapaz absolutamente, olha que interessante, é uma pessoa que não pode fazer nada. Tudo tem que ser decidido pelos adultos. Já dos 16 aos 18 anos, ela teria uma incapacidade relativa. E aí, o adulto apenas assiste esse adolescente. Isso está completamente dissociado da nossa realidade social. Porque a gente vê, como eu já tinha falado, que a criança ela vai adquirindo competências e habilidades ao longo do seu crescimento, né, da sua maturidade. Então, o conceito sociológico de infância e adolescência, quando ele traz essa ideia de que não é só um tempo cronológico, mas é também um conceito de intergeração, né, que a infância de hoje não é a infância de ontem, não é a infância de 20 anos atrás. Cada infância ela tem uma geração. E é uma geração que fica. Quantas vezes a gente escuta, mas os nossos desenhos
quando a gente era criança, eram muito melhores do que hoje, né? Olha aí esse conceito intergeracional aí de infância e adolescência, né? Então, é importante a gente trazer essa ideia de intergeração, porque a gente destaca a infância e a adolescência como categorias sociais, e não só como um conceito biopsicossocial. Entendo. Não sei se eu me fiz claro. Né? Sim, sim, sim. E aí eu vou colocar também assim, você também faz uma relação do direito da criança e adolescente com o direito humano, não é isso? Você faz uma relação também. E eu vi que nesse livro no seu livro, né, você opta por um marco teórico da teoria geral dos direitos humanos. Então, por que você foi por esse caminho? Então, Juliana, quando a gente estuda o direito da criança e do adolescente, a gente identifica que a origem dele está no direito internacional dos direitos humanos. Quando a doutrina da proteção integral ela é criada dentro do âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança, lá da ONU, que é um tratado internacional de direitos humanos. Ele faz parte lá do Bill of Rights de Direitos Humanos, né? Bill of Human Rights, lá da ONU, né? A Carta de Direitos Humanos, melhor dizendo, junto com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, com o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos e outros tantos tratados de direitos humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança também é um tratado de direito humano. E é ali que surge essa ideia de doutrina da proteção integral, que foi aplicada pelo Brasil na sua Constituição em 88. Então, veja, o debate da Convenção, ele se inicia em 78, 79, lá na ONU. Mas a Convenção, ela só fica pronta em 1990. Só que esse intercurso aí dos debates da Convenção acabou influenciando a nossa Constituinte em 88. Então, veja, 2 anos antes da convenção ser promulgada, o debate contaminou a nossa Constituição, que já instituiu a doutrina da proteção integral. Então, veja que há uma ligação direta entre o direito da criança e do adolescente e os direitos humanos. Então, era importante eu trazer essa referência, inclusive para que eu pudesse aplicar ou tratar a questão sob o ponto de vista dos métodos dos direitos humanos, principalmente da interdisciplinaridade. Quando eu trago a sociologia para trabalhar o direito, eu estou trazendo essa interdisciplinaridade dos direitos humanos. E, além disso, eu também trago no livro a ideia de que é preciso efetivar, né, os direitos humanos precisam ser efetivados. Para que eles sejam efetivados, você precisa conscientizar o portador desse direito e também conscientizar aquele que tem o dever de garantir esses direitos, que no caso da criança e do adolescente é o Estado, a família e a sociedade, como está previsto na nossa Constituição, inclusive. Então, era importante situar esse contexto, trazer essa teoria geral dos direitos humanos para poder tratar essa questão dentro do âmbito dos direitos da criança e do adolescente também. E é interessante, né? Porque tudo está, na verdade, conectado. Sim, exatamente, está tudo conectado e é preciso trazer essa referência. Isso, outra coisa que é importante que eu acabei não falando é que, assim, nós temos uma vinculação da criança e do adolescente no direito civil como um objeto de tutela e não como observar a criança e o adolescente como sujeito de direitos, como já prevê o direito da criança e do adolescente, como já prevê a doutrina da proteção integral. Então, o direito civil acabou ficando defasado em relação a essa ideia de direitos humanos aí que veio com a Constituição, que veio com a Convenção sobre os Direitos da Criança. No seu livro, então você detecta uma tensão ou ambiguidade, né, na proteção, entre proteção e a liberdade do direito da criança e do adolescente. Mas você conclui que há um paradoxo. Então, explique esse paradoxo. Claro. Veja, eu estabeleci essa tensão ou ambiguidade entre proteção e liberdade como a minha hipótese. E essa hipótese ela não foi confirmada, porque eu descobri, na minha pesquisa, que, na verdade, havia um paradoxo. O que é esse paradoxo? A ideia de paradoxo é uma ideia de contradição, de oposição. Quando eu trago direitos de proteção
E quando eu trago direitos de liberdade, eles parecem que se contrapõem em relação à criança e adolescente. Porque, veja, ou eu protejo, ou eu dou liberdade. Né? Então, quando você vai analisar os fundamentos desses dois direitos, de proteção e de liberdade, na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, você acaba descobrindo que quem pregou o direito de proteção tinha um fundamento filosófico que era a proteção da vulnerabilidade da criança e do adolescente. E quem pregava, a linha que pregava a liberdade, ela já pregava a ideia da autonomia progressiva. Então, isso gerava uma contradição, e não uma tensão, não uma ambiguidade entre esses dois direitos, mas uma contradição intrínseca. Era preciso encontrar um fundamento que unisse os dois, que não fosse um paradoxo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar que nem toda criança ela está vulnerável. Ela pode ser vulnerável, mas ela não está vulnerável o tempo todo. Quando eu falo, por exemplo, sobre crimes sexuais, né, contra a dignidade da criança e do adolescente, contra a sexualidade, o estupro de vulnerável, por exemplo, eu estou falando de uma criança que está em situação de vulnerabilidade específica, certo? Então, neste caso, eu aplico, sim, direito de proteção. Mas, no dia a dia, nem toda criança está nessa situação. A gente vê, obviamente, casos, relatos o tempo todo no nosso cotidiano sobre crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E essas crianças precisam, de fato, ser protegidas. E é aí que eu vou aplicar o direito de proteção. Mas, na grande maioria, na nossa grande vivência social, são os direitos de liberdades, é a autonomia progressiva que incide. É o desenvolvimento dessa criança rumo à sua maturidade que incide. E é a observância dessa criança e adolescente dentro da sua infância e adolescência como categoria social. Como categoria social, e é preciso destacar isso, essa infância e adolescência, elas têm que valer para alguma coisa. Elas têm que importar para alguma coisa. E elas têm que ser reconhecidas pelo mundo adultocêntrico. Né? A gente precisa sair dessa posição adultocêntrica de enxergar a criança como um simples flagelo, um ser em devir, né? Um ser em construção. Não é só isso. Não é só isso. Então a gente não pode só enxergar a vulnerabilidade da criança porque ela não é vulnerável o tempo todo. Ela pode ser vulnerável e, neste momento, sim, ela precisa ser protegida. Então, é aí que está esse paradoxo e é aí que esse paradoxo precisa ser desconstruído. Voltando para a legislação, só para organizar, porque depois a gente vai falar mais, para que o pessoal que está em casa possa também entender melhor sobre a questão. Você pode fazer um paralelo sobre a legislação, né, no caso, o ECA, o Código Civil de 2002 e a Convenção dos Direitos da Criança, pode fazer um paralelo dizendo assim o que cada uma diz, porque as pessoas vão entender melhor o que é que você está, né? Para quem não é da área jurídica, para quem não é da área jurídica também acaba entendendo sobre o assunto. Pode falar um Sim, pouquinho. como eu havia falado, o Código Civil ele prevê a teoria da incapacidade civil. Né? Até os 16 anos, essas crianças e adolescentes elas são absolutamente incapazes. E isso é muito interessante porque ali por trás do fundamento da teoria da incapacidade civil está o direito de proteção. Então, veja, se diz que se protege essa criança e adolescente exatamente da sua vulnerabilidade. Olha que interessante, né? Que é a ideia lá que eu trouxe e como isso vai mostrar um paradoxo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, ou seja, como isso reproduz na nossa legislação esse paradoxo. E veja, na nossa realidade, a criança não é incapaz. Ela vai adquirindo competências, né? Como eu falei já no início. Ela vai adquirindo ao longo do tempo a sua capacidade, ela é em evolução. É lógico que ela começa incapaz. É lógico que, como eu já tinha falado, o bebê, ele é totalmente incapaz. Mas ele vai adquirindo, com o tempo, capacidades em evolução.
E é isso que prega a Convenção sobre os Direitos da Criança. A autonomia progressiva, a teoria da autonomia progressiva, prevê que essa criança vai adquirindo essas capacidades em evolução com o tempo. E por isso ela é progressivamente, ela é um crescente, ela é uma autonomia crescente até que ele atinja a maioridade. Então veja que é importante definir a maioridade civil? É importante definir um critério. É importante. Mas a gente precisa desvincular da ideia de proteção. No meu livro eu defendo uma coisa que eu acho bem interessante, porque assim, o direito civil tem um viés muito patrimonialista, né? Ele olha as coisas muito pela ótica do negócio, pela ótica negocial, pela ótica empresarial. E aí você vai analisar o direito civil, o Código Civil, você vai ver que, na verdade, a proteção que o Código prevê é para as pessoas que negociam com essas crianças e adolescentes. Então, veja, o Código Civil prevê a invalidade do negócio jurídico firmado com essas crianças e adolescentes. Então, na verdade, a proteção é desses terceiros, não é da criança e do adolescente aí. Né? Então, isso é muito interessante, porque é uma ótica muito patrimonialista. Né? Mas aí nós vemos, assim, até onde vai o limite. Por isso que eu perguntei. Sim. Especialmente nesse período da questão porque, assim, tanto a criança como o adolescente hoje estão bem conectados com, né, essa nova tecnologia, a internet, né? Tem crianças, tem adolescentes que já são empresários e tal. Então, Exato. É aí que está. Aonde vai o limite, né, do poder agir ou não, e até onde, assim, os pais poderiam ou não intervir. Intervir. Veja, o que eu quero dizer é, você tem legislações, como por exemplo a portuguesa ou a argentina, que prevê a possibilidade dessas crianças fazerem pequenos negócios. Exatamente para evitar essa ideia de invalidade do negócio jurídico que o Código Civil brasileiro traz. Então, veja, quando você ia para o seu colégio, que você comprava lá o seu pastel na cantina, ninguém dizia que era um negócio jurídico inválido, né? Mas era um negócio realizado por uma pessoa incapaz, absolutamente. É verdade. Não é? Pastel, Você, quando pegava o seu ônibus para ir para a escola, você pagava a passagem, ninguém ia lá e dizia: nossa, Juliana, esse negócio aí que você fez é inválido. Esse contrato de transporte aqui, ele é inválido. Ninguém nunca chegou para dizer isso. E aí o direito civil tem uma mania de dizer: mas aí são atos socialmente aceitos. Se são atos socialmente aceitos, por que na legislação ainda se prevê a invalidade do negócio jurídico para esses casos? Entendeu? Então, o limite talvez esteja em fixar o que são pequenos negócios, para que esses pequenos negócios possam ser validados. Entendeu? E nas questões existenciais, aí sim permitir que a criança possa expor a sua opinião sobre o que ela pensa, sobre o que ela quer, com a moderação de um adulto. E aí é importante o adulto identificar a informação que ele fornece, como eu já tinha falado. Ele identifica a informação que ele fornece para essa criança e ele identifica se essa criança vai entrar na situação de vulnerabilidade. Identificando que, a partir daquela decisão que a criança e o adolescente toma, ela fica vulnerável, o adulto vai ter que proteger. Mas, se ela não fica vulnerável, deixa a criança falar, deixa a criança decidir. Essa é a minha ideia, né? A ideia principal que eu trago aí. Então, com base em tudo isso, da legislação que você falou, quer dizer, a gente foi até um pouco além, mas com base na legislação, né, eu não sei se eu poderia, nessa contraposição, seria um contraponto, não sei se é contraponto, mas dessas diferenças, vamos colocar assim, eu vou colocar assim, depois você diz o que você pensa, que eu vou chegar lá. Em seu trabalho, você contrapõe, né, o fundamento das duas teorias, é isso que eu quero dizer. Então, com base nisso, eu lhe pergunto, haveria, então, um conflito
Sim, na minha pesquisa eu identifico que há um conflito entre as duas. Ou se adota uma ou se adota a outra. Não tem como você adotar as duas ao mesmo tempo. Entendeu? Uma está prevista na Convenção sobre os Direitos da Criança, que é a teoria da autonomia progressiva, que é mais moderna, que tem um fundamento legal e jurídico muito mais interessante, que é a doutrina da proteção integral, que é observar a criança como sujeito de direitos, que é observar a criança como categoria social intergeracional. Então, essa teoria da autonomia progressiva, ela é incompatível com a teoria da incapacidade civil, que não observa essas circunstâncias que eu falei, da criança como sujeito de direitos, da criança com o desenvolvimento das suas capacidades em evolução. Mas, nesse caso, o que deveria prevalecer, né? Porque, no caso, existe a lei, existe a convenção, como é que a gente resolveria esse conflito? Sim, o que nós temos é o chamado controle de convencionalidade, né? A par do controle de constitucionalidade das leis, nós também temos o controle de convencionalidade, que significa dizer que as nossas leis precisam estar de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. No caso da convenção, o STF ele já estabeleceu que as convenções, os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda constitucional 45, eles são considerados no status supralegal, ou seja, eles não vão ter validade de norma constitucional, mas eles estão acima das leis. Então, sob esse critério da supralegalidade da Convenção sobre os Direitos da Criança, ela vale mais do que o Código Civil. Entendi. Certo? Eu fiz essa pergunta. Ela deve ser implementada e ela vale mais do que o Código Civil porque ela está acima dele. Eu fiz uma pergunta até para entender também melhor o seu posicionamento, porque se a legislação brasileira estava dizendo uma coisa e a Convenção Internacional, por isso que eu disse como é que resolve esse conflito. E aí eu posso complementar dizendo para você também que assim, essa compatibilidade, ela está tanto nesse conceito de supralegalidade, quanto nos fundamentos, porque veja que o livro é direcionado para a análise dos fundamentos das duas teorias. Sim. Então, quando eu analiso os fundamentos, e eu vejo que uma é mais moderna e está fundamentada na doutrina da proteção integral, está fundamentada na ideia de direitos humanos, está fundamentada na condição de sujeito de direitos, essa, pelo seu fundamento, ela torna a teoria da incapacidade civil incompatível com a teoria da autonomia progressiva. Então, eu tenho esses dois critérios aí para estabelecer, tanto da supralegalidade quanto o critério jurídico aí de validade mesmo, de que o fundamento de uma é mais atual, é mais importante do que o da outra. Entendo. Afastando, inclusive, o paradoxo, né? Que a gente falou. Sim, que a gente falou, sim, exatamente. Você fala também no seu livro sobre a questão, voltando também agora para o direito humano, e você disse que considera o cenário latino-americano. Você diz que a análise que você fez sobre a legislação brasileira parte de sua conjuntura política, social, econômica, cultural e jurídica e sua correlação com o contexto latino-americano, para além da compreensão eurocêntrica dos direitos humanos. O que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente precisa se desvincular de uma ideia eurocêntrica de direitos humanos, que é aquela que a gente estuda no colégio, que a gente estuda na faculdade. Aquela visão de igualdade, fraternidade e liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente precisa se desvincular disso, por quê? Porque a realidade latino-americana é outra, completamente diferente da europeia, completamente diferente da norte-americana, por exemplo. Embora a gente tenha influência dessa crença europeia na democracia, dessa crença europeia nos direitos humanos, e isso é importante, muito importante, né? A gente não pode negar, porque isso está na nossa história, mas a nossa história também tem uma história, né? Eu sendo redundante, mas dando uma ênfase aí nessa situação.
Por quê? Nossa realidade é Porque, diferente, né, Keaton? sim, Temos nós temos vieses que eles não tiveram, né? O isso. contexto de pobreza, alta pobreza aqui na América Latina, por exemplo, ela traz uma conjuntura para o direito da criança e do adolescente que é completamente diversa lá da Europa. Isso. Aqui, por exemplo, antes da gente implementar a doutrina da proteção integral, havia a chamada doutrina da situação irregular. E essa doutrina, infelizmente, ela foi muito, muito, muito aplicada aqui na América Latina. De uma maneira assim, vil, porque a gente associava pobreza e delinquência. Então, a gente Absurdo, olhava né? para o pobre, e Absurdo, ainda hoje, tinha essa visão, né? De que o ainda pobre hoje, é um criminoso, de que o pobre é um bandido. exatamente. E a criança e o adolescente também foram influenciados por essa visão. Então, a gente associou pobreza e criminalidade de uma maneira muito clara, muito drástica, assim, muito perigosa mesmo. E há um trabalho assim, muito, muito constante das instituições que trabalham, que operam com o direito da criança e do adolescente, para a gente mudar essa visão, para a gente sair dessa visão. Veja que eu estou falando aí de mais de 30 anos de Constituição, desde 88, e a gente, socialmente, a gente ainda tem essa construção social de que pobreza e delinquência estão vinculados, principalmente em relação à criança e adolescente. Então, quando eu falo em olhar, tirar essa visão eurocêntrica, eu estou falando disso. Eu estou falando de olhar a nossa realidade social, a nossa realidade política, a nossa realidade jurídica. Eu estou falando de olhar como a infância e a adolescência, elas podem ser observadas como categoria social aqui na América Latina, no Brasil especificamente. Então é isso, assim, é desvincular dessa ideia linda e maravilhosa que são os direitos humanos, como liberdade, igualdade, fraternidade, que não é para todos, né? Que não é para todos. Ela varia com a questão regional. E você traz casos muito interessantes, discutidos tanto na Corte Internacional como quanto nos casos nacionais. Você poderia falar um pouco sobre eles e como você identificou a sua temática nesses julgados? Sim, eu vou citar o caso mais importante para mim, que foi o caso do Bernardo Boldrini, o menino que foi assassinado pelo pai e pela madrasta lá no Rio Grande do Sul, que é o que eu homenageio na minha obra, né? No meu livro, eu homenageio essa criança. Porque essa criança tentou de todas as maneiras falar que ela estava sofrendo. O Bernardo procurou o Conselho Tutelar, o Bernardo procurou a polícia, o Bernardo chegou aí ao fórum para falar com o juiz, e essas entidades, ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. E aí, olha aí o contexto o contexto latino-americano. Não era uma criança pobre. Porque se fosse uma criança pobre, talvez eles tivessem olhado com mais vigor, sabe? Mas era filho de um médico da classe média alta da cidade. Então eles não identificaram ali que havia um problema. Isso é muito interessante, tá? Para a É gente ver interessante, como a questão da é, visão eurocêntrica, ela aí se afasta, né? Porque a gente tem que é. aplicar a nossa visão latino-americana. E o caso, para mim, do Bernardo Boldrini é sintomático, porque, assim, ele tentou falar e ninguém ouviu. Né? Você tem o caso do Sam, que hoje já é uma criança adulta, né? Uma criança adulta é ótimo, mas ele já é um adulto. E ele também tentou falar no processo que ele estava sentindo, que ele estava sofrendo, e isso foi negado. Embora eu até não concorde com a forma como se foi pleiteado no processo dele, tá? Mas o direito dele de ser ouvido precisava ser colocado no processo, entendeu? Você estava discutindo coisas dele, né? Você estava discutindo a questão da guarda dele, se ia ficar com a mãe, com o pai, com o padrasto, com a avó. Então, assim,
havia um interesse da criança ali que precisava ser colocado, que precisava ser posto. E isso ele não foi ouvido. Né? E aí você tem outros casos ali, eu cito um caso da Corte Internacional de Direitos Humanos aqui da OEA, né, do nosso âmbito regional aqui, da América Latina, das Américas, melhor dizendo, né, a Corte Internacional de Direitos Humanos aqui, e é um caso bastante emblemático também, porque é um caso de adoção. As crianças foram retiradas à força da mãe e colocadas imediatamente para adoção, foram encaminhadas para... Esse foi um caso, se eu não me engano, da Guatemala, e essas crianças foram colocadas para adoção internacional, foram parar nos Estados Unidos. E a mãe tentou diversas vezes reaver essas crianças e não conseguiu, e essas crianças também não foram ouvidas em momento nenhum no curso do processo. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela vai lá e diz, tá errado, vocês tinham que ter ouvido essas crianças. Elas têm direito à voz. Tá lá na Convenção sobre os Direitos da Criança que ela tem direito à voz. Ela precisa ser ouvida. E elas não foram ouvidas. Né? Então, esses casos, para mim, foram bem emblemáticos aí e situam bem essa questão de como as crianças não são ouvidas, de que elas não podem decidir certas questões que dizem respeito a elas mesmas. A elas mesmas. É interessante. É, toda essa nossa conversa aqui sobre a criança e adolescente. O projeto de revisão do Código Civil, né, adota expressamente a autonomia progressiva, mas mantém a incapacidade civil de crianças e adolescentes. Então, qual o seu posicionamento em relação a isso? Então, Juliana, você tocou num ponto que assim, é muito importante. Porque se tudo que eu falei, dizendo para você que elas são incompatíveis, são teorias incompatíveis, como é que você vai compatibilizar essas duas teorias dentro do Código Civil? Elas são incompatíveis tanto pelo conceito de supralegalidade lá da Convenção, quanto pelos fundamentos de cada uma. Então, assim, eu não vejo como juntar essas duas teorias dentro do Código Civil. Elas são absolutamente incompatíveis. Não tem como. Então, assim, eu acho que o projeto de revisão do Código Civil precisa ser debatido melhor, precisa ser estudado melhor. Eles precisam ouvir especialistas fora do direito civil, especialistas da área do direito da criança e adolescente, especialistas da área dos direitos humanos, que vão mostrar que, por causa desses fundamentos, por causa da supralegalidade, são teorias incompatíveis. Você até pode criar uma teoria da incapacidade civil, e eu acho isso válido, que se adapte. Ela precisa ser adaptada à teoria da autonomia progressiva. Certo? Você pode criar critérios etários e criar vinculações para que você possa, como é que eu posso dizer, observar essa capacidade de evolução das crianças e adolescentes. Mas o que você não pode é criar critérios rígidos. E esse aqui é o ponto, porque a teoria da incapacidade civil, ela tem critérios rígidos. E isso não pode mais ser observado. Você pode, sim, olhar para adolescentes antes dos 16 anos, dos 12 aos 16 anos, por exemplo, que têm condições de decidir sobre as suas vidas, sobre questões que lhes dizem respeito. Entendeu? Entendo. Então, eu acho que, assim, elas são teorias que são incompatíveis na forma como elas estão postas. Mas, se houver uma teoria da incapacidade civil que se adapte, que transforme o seu fundamento, isso é muito importante, que transforme o seu fundamento para que sejam os mesmos fundamentos da autonomia progressiva, aí sim, você vai ter uma adaptação, e aí sim, essas teorias poderiam conviver. Mas da forma que está posto, não tem como. Os fundamentos são completamente díspares. Isso precisa estar bem delimitado, eu falo assim, bem balanceados. Especialmente nesses dias de hoje, porque a gente tem que ver a coisa bem organizada, porque hoje, como eu falei antes, tem a questão da tecnologia, as crianças e os adolescentes estão lá. Eu penso muito nisso, porque hoje você vê muito isso, então eu penso muito nessa questão. A criança e o adolescente como sujeito de direito nesse sentido também.
partindo para a parte, no caso, né, de trabalho de empresa, de coisas assim. Que nós Isso é estamos em muito um outro. importante, porque, olha, você tocou num ponto bem importante, porque, assim, veja como a criança youtuber, a criança influencer, por exemplo, elas estão aí, mas veja também o ponto em que isso pode se transformar em vulnerabilidade. Exatamente. Não é? Eu vi uma palestra um dia desses em que a palestrante falava sobre como a gente não deixa nossas crianças e adolescentes irem para determinados lugares, porque a gente acha que são lugares de risco, e, no entanto, a gente deixa solto na internet, que é um lugar de alto risco. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, a gente também precisa, por isso que eu falo que a gente tem que identificar quando é que a criança fica vulnerável. Então, é aí onde vem, onde é que está o limite? Volto para o limite. Eu acho que isso tinha que estar bem explicado. Eu falo assim, a legislação deveria estar mais adaptada à realidade social. Adaptada à realidade social de hoje. É isso. E aí o conceito sociológico de infância e adolescência como categoria social intergeracional é muito importante para a gente ter essa noção. Né? Isso. A gente olhar para a criança e adolescente não como esse ser em passagem, pura e simplesmente. Né? E voltando para a questão das tecnologias, existem várias coisas dentro dessa tecnologia, desde ele como YouTube, a questão da imagem, né? Desde fazer também, você tem contratos, e assim, até onde os pais vão saber ou não, porque como você disse, está ali e não tem nenhuma supervisão, eles podem ser lesados. Sim. Né? Então, podem ser aliciados. Então, assim, existem, assim, até porque é um universo, assim, muito vasto, amplo, Então, é muito complicado. É bem interessante, parabéns pelo seu livro, né, pela publicação do seu livro. E é isso. Essas são as perguntas que eu tenho que fazer para você. Eu estou aqui encerrando a nossa conversa, já lhe agradecendo, lhe dando os parabéns pelo seu livro e já lhe convidando para voltar aqui de novo numa outra oportunidade, também com outra temática. Muito obrigada. Volte ao Revirando do Avesso e esteja aqui conosco mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, foi fantástico estar aqui, poder falar sobre o meu livro. É um tema que, assim, eu adoro falar, então, assim, eu estou aqui super à vontade para debater esse assunto. Fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Se quiser comprar o livro, né, o livro já está à venda no site da editora Lumen Iuris. Então, vou até voltar com o livro aqui para vocês verem, se alguém quiser. Inclusive, Marcos, você pode passar depois o link que eu coloco na descrição do vídeo. Perfeito. Eu já coloco aqui, e aí quem quiser adquirir o livro, vai lá e compra. Tá bom, tá bom. Então, muito obrigada, pessoal, e mais uma vez, visitem a página do Terraço da Gente, visitem o nosso Instagram. Marcos, o seu Instagram, você quer passar? Sim, @marcosregoprof. Pronto, sigam o Marcos lá, ele tem muitas coisas interessantes também, e nos sigam nas nossas redes sociais, que é o @terraco da gente, no Instagram e no Facebook, e no Terraço da Gente, www.terracodagente.com.br. Então era isso por hoje, muito obrigada mais uma vez, Marcos, e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau, tchau, um beijo para todos. Beijo. Beijo.